E se tudo que você acredita ser real for apenas sombra? E se suas opiniões, seus desejos, suas certezas não passarem de reflexos distorcidos? Platão escreveu há mais de 2000 anos algo inquietante. A maioria das pessoas não vive na realidade, vive numa caverna. E o pior, acredita que está vendo e vivendo a verdade. Hoje você vai entender 4 lições de Platão que podem tirar você dessa caverna ou mostrar que talvez você ainda esteja preso nela. Lição 1. A sedução da caverna. A primeira grande lição sobre o comportamento humano é amarga. A maioria das pessoas prefere o conforto de uma mentira familiar à liberdade de uma verdade perturbadora. Sair da caverna dói. A luz do conhecimento não ilumina apenas o caminho, ela queima os olhos de quem passou a vida inteira na escuridão das sombras. Psicologicamente, fomos programados para a coerência, não para a verdade. O nosso cérebro é uma máquina de sobrevivência que busca desesperadamente por confirmação, evitando a todo custo o custo energético e emocional do confronto intelectual. É por essa economia de esforço mental que aceitamos, sem resistência, as narrativas prontas, as opiniões herdadas e as ideias populares que flutuam na superfície da sociedade. Platão entendia algo que ainda hoje ignoramos. A ignorância confortável é infinitamente mais sedutora que o conhecimento perturbador. A verdade exige que você desmonte quem você é, enquanto a mentira permite que você continue dormindo. Por isso, olhe para si mesmo agora e responda com honestidade. Você realmente busca entender o mundo como ele é? Ou está apenas colecionando fatos que confirmem o que você já decidiu acreditar? Lição 2. A ilusão da sabedoria superficial. A segunda lição é um choque de realidade para a era da informação. Ter uma opinião não significa possuir conhecimento. Na alegoria de Platão, os prisioneiros da caverna passavam horas discutindo as sombras nas paredes, criando teorias complexas sobre formas que eles jamais haviam tocado ou compreendido de fato. Hoje, vivemos uma versão moderna e digital desse mesmo fenômeno. Confundimos o acesso rápido à informação com a posse da sabedoria e tratamos nossas opiniões apressadas como verdades absolutas. Platão definia isso como doxa, a crença superficial, o julgamento baseado apenas na aparência e no que é popular. O conhecimento verdadeiro, no entanto, é aristocrático em sua exigência. Ele requer esforço, exige o abandono da parede confortável e a coragem de questionar as próprias certezas. Se você ainda vive cercado de ilusões, não é por falta de capacidade intelectual, mas por uma escolha de conveniência. Afinal, é infinitamente mais fácil repetir o que se ouve nas sombras do que carregar o peso de pensar por conta própria, sob a luz do sol. Lição 3. O preço da liberdade intelectual. A terceira e talvez mais dolorosa lição é o isolamento que acompanha o despertar. Na alegoria de Platão, o prisioneiro que consegue se libertar das correntes e contempla a realidade do sol, ao retornar para a caverna com a intenção de libertar seus companheiros, não é recebido por gratidão, mas por desprezo. Ele é ridicularizado, chamado de louco e visto como uma ameaça à ordem estabelecida. Isso revela uma verdade psicológica profunda. A mudança individual ameaça a identidade coletiva. Quando você decide evoluir, quando começa a questionar as sombras que todos aceitam como verdade, você se torna um espelho que reflete a estagnação dos outros, e isso incomoda. Muitas vezes não permanecemos na mediocridade por falta de inteligência, mas por um medo ancestral de exclusão. Como o pertencimento é uma necessidade biológica de sobrevivência, o cérebro prefere a segurança de uma caverna compartilhada ao risco de uma liberdade solitária. Platão já sabia disso intuitivamente. A verdade liberta o espírito, mas frequentemente ela exila o homem.
A quarta e última lição nos obriga a redefinir o que chamamos de liberdade. Para Platão, ser livre nunca foi sobre a capacidade de fazer o que se quer ou de transitar sem amarras físicas. A verdadeira liberdade era a capacidade de enxergar corretamente a estrutura da realidade. A escravidão mais perigosa que existe não é aquela que utiliza correntes de ferro, mas aquela que utiliza correntes mentais, porque essas são invisíveis para quem as carrega. Quando você para de questionar, quando aceita passivamente as verdades mastigadas pelo sistema e quando evita o confronto doloroso com os seus próprios preconceitos, você se torna o seu próprio carcereiro. Você pode estar andando livremente pelas ruas, viajando pelo mundo e consumindo o que deseja, mas se a sua mente permanece prisioneira de dogmas e de medos não examinados, você ainda está nas profundezas da caverna. A liberdade não é um destino geográfico, é um estado de consciência que só pertence àqueles que tiveram a audácia de quebrar o espelho das ilusões e encarar, olho no olho, a própria ignorância. Agora vou te dar um plano prático de como sair da caverna assim que sair desse vídeo. Passo 1. Questione uma crença sua esta semana. Pergunte: como eu sei que isso é verdade? Passo 2. Consuma uma fonte que contradiz sua visão. Sem atacar, apenas observe. Passo 3. Pratique desconforto intelectual. Leia algo difícil, escute algo que desafia você. A luz incomoda no começo, depois amplia. A pergunta não é se a caverna existe. Ela existe. A pergunta é: você quer continuar olhando sombras ou está disposto a suportar a luz? Obrigado por estar aqui. Se você quer aprofundar ainda mais essa jornada filosófica, o comentário fixado traz um próximo passo importante para quem decidiu sair da caverna. A verdade pode ser desconfortável, mas viver na ilusão custa muito mais.